Câmara aprova alteração na Lei Maria da Penha, que permite afastar agressor da vítima. Presidente Temer sanciona a Lei de Proteção de Dados, mas veta órgão regulador. Ministros da segunda turma do STF tiram de Sérgio Moro trechos de delações da Odebrecht que citam o ex-presidente Lula. Antes de sair do TSE, Luiz Fux diz que candidato condenado em segunda instância é inelegível. Ponte desaba em Gênova, no norte da Itália, e deixa mortos e feridos. Atentado terrorista deixa feridos em frente ao Parlamento de Londres. Pesquisa revela que de cada 10 brasileiros, 4 usam a internet para automedicação. A primeira missão tripulada da SpaceX à Estação Espacial Internacional será em 2019. Agora no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. Boa noite. Um trecho de um viaduto desabou nesta terça-feira em Gênova, na Itália. As autoridades já confirmaram 26 mortes e o número de vítimas ainda pode aumentar. A cidade italiana de Gênova vive uma tragédia nesta terça-feira. Um trecho de um viaduto na rodovia A10 desabou, deixando várias vítimas. Cerca de 200 bombeiros trabalham em busca de sobreviventes ou de mais vítimas sob os escombros. Várias pessoas já foram retiradas com vida. Todos os hospitais da região foram mobilizados para receber os feridos. A ponte de Morandi tem cerca de 100 metros de altura e desabou com vários veículos que passavam pelo local. A Direção Nacional dos Bombeiros de Gênova informou que a infraestrutura caiu em grande parte sobre vias férreas cruzadas pelo viaduto. O desabamento também afetou parte da fábrica Ansaldo Energia de Gênova, uma das plantas de produção de energia elétrica da Itália. A entrada da fábrica fica debaixo do viaduto, mas parece que apenas o estacionamento foi atingido. Fortes chuvas castigam toda a área, o que dificulta o trabalho dos socorristas. Os serviços de meteorologia emitiram um alerta de tempestades na Ligúria. A Itália viveu um dia de tragédia nesta terça-feira com a queda de um viaduto em Gênova. O número de mortos ainda não é definitivo, mas as autoridades falam em 30 pessoas. O consórcio Atlantia, que administra o viaduto, opera também no Brasil. Em meio a enormes blocos de concreto, centenas de socorristas buscavam sobreviventes sem descanso em Gênova. Os trabalhos nos destroços do viaduto, que desabou parcialmente, não pararam com a chegada da noite na cidade italiana. O número de feridos e mortos ainda não é definitivo. O primeiro-ministro Giuseppe Conte esteve no local da tragédia. Está claro que é nossa responsabilidade lançar imediatamente uma extraordinária resposta a esse caos, uma resposta para controlar a infraestrutura. Nós não podemos nunca mais deixar esse tipo de desgraça acontecer de novo. O grupo italiano Atlantia, que tem a concessão do viaduto, atua em vários países e tem como acionista a tradicional família Benetton. No Brasil, a empresa italiana integra, junto com o grupo Bertin, a joint venture AB Concessões S.A. Segundo o site do grupo, a AB Concessões S.A. administra mais de 1.500 quilômetros de rodovias, sendo responsável, dentre outras, pelas concessionárias Triângulo do Sol e Rodovias das Colinas em São Paulo. E na Grã-Bretanha, a polícia está tratando como um ato terrorista a ação de um homem que avançou o carro contra barreiras de segurança do parlamento britânico. 3 pessoas ficaram feridas. Ele foi preso. Manhã tensa em Londres. Um homem atropelou vários ciclistas e pedestres diante do parlamento e depois avançou contra a barreira de segurança do edifício. O incidente deixou vários feridos. Dado que isso parece ser um ato deliberado pelo método e por ser um local icônico, estamos tratando como um incidente terrorista e a investigação está sendo conduzida por oficiais do Comando Antiterrorismo. O homem agiu nas primeiras horas da manhã e conduzia um automóvel Ford Fiesta de cor prata. O motorista, único ocupante do veículo, foi detido na hora,
de acordo com a Scotland Yard, que não encontrou nenhuma arma na área do ataque. Toda a região do incidente foi isolada pelas forças de segurança. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto de lei que permite a aplicação imediata de medidas de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar. O texto é uma modificação na Lei Maria da Penha e agora vai para a análise do Senado. Com um calendário de trabalho mais enxuto, a Câmara está fazendo o chamado esforço concentrado para tentar aprovar projetos. E a única medida que passou na casa foi uma modificação na Lei Maria da Penha. O novo texto estabelece que o delegado pode determinar o afastamento imediato do agressor, assim que tomar conhecimento do ato de violência contra a mulher. Em seguida, o juiz é notificado e decide se mantém ou muda a ordem, e então informa o Ministério Público sobre a decisão. De acordo com o projeto, a polícia também poderá mandar o agressor devolver os bens indevidamente tirados da vítima, suspender eventual porte de arma, entre outras medidas. Uma medida que esse parlamento ofertou para a proteção da mulher agredida, violentada, enfim, verifica-se que a lei por si só não produziu os resultados desejados. E é preciso, portanto, de outras medidas que possam dar efetividade à Lei Maria da Penha. Só que, além disso, a própria Lei Maria da Penha está a exigir alterações que aperfeiçoem. A exemplo do que está sendo proposto aqui, que é a possibilidade do afastamento do agressor do lar de imediato. O que é que está sendo proposto hoje, senhor presidente? Dentro do sistema, uma gradação responsável. Quem é que pode afastar o agressor do lar? O juiz. Não havendo juiz, então quem é a segunda autoridade? O delegado de polícia. Não havendo delegado de polícia, então o policial de qualquer força. O projeto também permite que a polícia solicite os serviços públicos de saúde, educação e assistência social para a mulher agredida e seus dependentes, além do auxílio de qualquer entidade pública ou privada de assistência à mulher. Entretanto, é para medir os riscos. Risco maior correm as mulheres onde não tem a presença de juiz naquela comarca ou naquele município e que ela não terá a possibilidade de ter um afastamento que, eu repito, é sempre preventivo. O afastamento do agressor do lar, ele é sempre preventivo e em 24 horas terá que ter a validação do Poder Judiciário. Então, portanto, o ideal seria que nós tivéssemos varas de violência contra a mulher em todos os municípios, em todos os locais desse Brasil, para que nós possamos essas marcas que afetam ou que estão bem concretas na alma e na pele desse Brasil. Atualmente, a lei estabelece prazo de 48 horas para que a polícia comunique o juiz sobre as agressões, para que só então ela decida sobre as medidas protetivas. O prazo é considerado excessivo em alguns casos, contribuindo para que a vítima fique exposta a outras agressões, que podem até mesmo levá-la à morte. A ministra Rosa Weber tomou posse nesta terça-feira como nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber assumirá o comando do TSE no lugar de Luiz Fux e comandará a corte até maio de 2020. E o ministro Luiz Fux disse hoje, no último dia como presidente e integrante do Supremo Eleitoral, que considera candidato condenado em segunda instância como inelegível. A cerimônia de posse foi agora à noite no plenário da Corte. A ministra Rosa Weber, que é integrante do Supremo Tribunal Federal, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Rosa Weber será a segunda mulher a presidir a instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral em mais de 70 anos de criação do tribunal. A primeira foi a ministra Carmen Lúcia, em 2012. O mandato de Rosa Weber vai até agosto de 2020. O primeiro desafio da ministra é coordenar as eleições presidenciais de outubro. Rosa Weber já ocupa a vice-presidência do TSE e vai suceder o ministro Luiz Fux, que concluiu o período máximo de 2 anos no cargo nesta quarta-feira.
Ele permanece na função até a meia-noite, o último dia para os partidos registrarem suas candidaturas. No discurso de despedida do comando da última sessão como presidente, o ministro Luiz Fux destacou as ações do tribunal. Ele agradeceu aos colegas e disse que todos os julgamentos foram conduzidos com isenção. Esse tribunal, durante todo o tempo que aqui estive, ele atuou com independência, como só ocorrer e é de mistério dos juízes, sendo certo que tínhamos sim dissenso, mas nunca discórdia. Sempre as questões resolvidas da maneira mais elegante possível. Sem citar nomes, nesta terça-feira, durante uma palestra em Brasília, Luiz Fux disse que considera candidato condenado em segunda instância como inelegível. Fux disse ainda que a Justiça Eleitoral deve evitar a realização de pesquisas e propagandas com candidatos inelegíveis. Candidato inelegível que já é inelegível, não é candidato subjúdice, que é subjúdice é o candidato que tem a elegibilidade sujeita ainda à apreciação judicial. Quem já foi condenado em segunda instância pela lei da ficha limpa é inelegível. Se forçar uma situação para ser candidato, não pode gastar dinheiro público e sofrerá ações de improbidade se assim o fizer. O caso de maior repercussão de alguém condenado em segunda instância, que vai tentar disputar a eleição este ano, é o do ex-presidente Lula, indicado pelo PT como candidato à presidência. Bater o martelo sobre a candidatura do ex-presidente Lula será uma das missões mais difíceis da nova presidente do TSE, ministra Rosa Weber. Para alguns ministros e especialistas em direito eleitoral, Rosa Weber conduzirá o processo da forma mais convencional. Ou seja, vai aguardar o registro da candidatura do ex-presidente, aguardar o prazo para impugnação, que é feita pelo Ministério Público, partidos e coligações adversárias, e aguardar 7 dias, que é o prazo para a manifestação da defesa. As apostas vão de acordo com o perfil da ministra. Rosa Weber é a mais discreta entre os ministros do Supremo. Não gosta de dar entrevistas. Nasceu em Porto Alegre e fez carreira como magistrada da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul. No STF, a ministra votou contra a prisão após condenação em segunda instância, mas ao analisar um pedido da defesa de Lula, condenado na Lava Jato, se rendeu à maioria e votou contra a liberdade do ex-presidente. Entre outros desafios que Rosa Weber terá que enfrentar estão o combate às notícias falsas, que são as chamadas fake news, que ganharam maior repercussão com o crescimento das redes sociais e aplicativos de mensagens. Outro tema que desafia a corte é a fiscalização do financiamento de campanhas. Esta será a primeira eleição geral desde que as doações de empresas foram proibidas. Para compensar, o Congresso aumentou o volume de verbas públicas destinadas às campanhas. Durante a sessão na Corte, também foram empossados os ministros Luiz Roberto Barroso, do STF, e Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça. Barroso assume como vice-presidente do TSE e Mussi será corregedor-geral da Justiça. No lugar de Luiz Fux, vai entrar o ministro do Supremo, Luiz Edson Fachin. O TSE é formado por 7 ministros, 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 juristas nomeados pelo presidente da República. Uma curiosidade é que agora 5 mulheres ocupam cargos na presidência do Judiciário no país. A presidente Carmen Lúcia no Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber no Tribunal Superior Eleitoral e integrante do STF, Raquel Doge na Procuradoria-Geral da República, Laurita Vaz, presidente do Tribunal Superior de Justiça, e Grace Mendonça, que é advogada-geral da União. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu nesta terça-feira, por 3-1, retirar do juiz Sérgio Moro e transferir para a Justiça Federal em Brasília novos trechos de depoimentos da Odebrecht, que citam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Trata-se de depoimentos sobre a relação da Odebrecht com Lula. No entendimento dos ministros, não há conexão com fatos apurados na Petrobras e na Operação Lava Jato. Os ministros atenderam a petições dos advogados do ex-presidente Lula e do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. Eles sustentaram que trechos dos depoimentos dos delatores da empreiteira não têm relação com o esquema criminoso na Petrobras e, portanto,
não devem ficar sob responsabilidade de Moro. A partir da decisão dos ministros, os trechos deverão seguir para a Justiça Federal do Distrito Federal. Nos depoimentos retirados de Moro, o patriarca da família Emílio Odebrecht descreveu o relacionamento mantido com Lula desde sua campanha, os motivos pelos quais passou a contribuir para ela e seu objetivo de mudar o rumo do setor petroquímico nacional. Já Pedro Novis, ex-executivo da empresa, relata o relacionamento do grupo empresarial com os ex-presidentes Lula e Dilma. Na mesma decisão, também foram retirados de Moro e enviados para a Justiça Federal em Brasília os depoimentos que narram como os pagamentos teriam sido feitos ao governo Lula e o funcionamento das planilhas italiano e pós-italiano, em suposta referência aos períodos em que Antônio Palocci e Guido Mantega ocuparam cargos no governo. Na segunda-feira, o juiz aceitou uma denúncia contra Mantega e livrou Palocci. O resultado do julgamento marca mais uma derrota para o relator da Lava Jato no STF, ministro Edson Fachin, que já acumula 20 reveses no colegiado. Esta é a segunda vez que os ministros da segunda turma tiram de Moro trechos da delação da Odebrecht. Em abril, a Corte excluiu da competência do juiz da Lava Jato dados que embasavam os processos contra Lula nos casos do sítio de Atibaia e do terreno do Instituto Lula. A decisão desta terça é o segundo importante revés da Lava Jato no cerco a Lula. Na discussão de outro recurso, a segunda turma também retirou da 13ª Vara Federal trechos de delações da Odebrecht sobre o financiamento de campanhas por parte da Odebrecht em Angola, República Dominicana, Panamá, El Salvador e Brasil em 2014. Essa parte das apurações que não menciona Lula foi enviada à Justiça Federal em Brasília e também ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Os depoimentos mencionam o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega. As delações estavam originalmente no STF, mas em abril do ano passado, o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, enviou os depoimentos ao juiz Sérgio Moro. As defesas de Lula e de Mantega recorreram da decisão. Nesta terça, a segunda turma discordou de Fachin, que manteve seu voto. Razão pela qual a remessa dos termos de depoimento ao juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba também se impõe para que lá seja apreciada, salvo se já preclusa, a alegada inexistência de conexão entre os fatos aqui relatados e a operação de repercussão nacional para a qual aquele juiz se encontra prevento. A divergência foi aberta pelo ministro Dias Toffoli. A posição dele foi acompanhada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro Celso de Mello não compareceu à sessão. A turma, por votação unânime, negou o provimento ao agravo regimental e, por maioria de ofício, determinou a remessa dos termos de depoimento dos colaboradores e de eventual documentação correlata ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Na sessão, a defesa alegou que está havendo descumprimento sistemático das decisões do STF. Isso porque, na última sexta-feira, o Ministério Público Federal de Curitiba ofereceu denúncia respaldada em depoimentos dos publicitários Mônica Moura e João Santana, sendo que o tribunal tinha determinado que essas delações premiadas fossem transferidas para a Justiça Eleitoral. A defesa pediu que Sérgio Moro se abstenha de tomar uma decisão, já que a Justiça Federal de Curitiba não teria poderes para abrir ação penal nessas condições. A decisão não retira nenhum processo de Moro e não impede que ele peça à Justiça Federal de Brasília o compartilhamento das informações contidas nos depoimentos. Em abril, os ministros decidiram tirar de Moro trechos das delações sobre o sítio de Atibaia e sobre o Instituto Lula, por não terem relação direta com os desvios de dinheiro da Petrobras. A medida não alterou o andamento dos processos sobre o tema, que já estavam abertos no Paraná. E veja a seguir, 6 em cada 10 crianças e adolescentes no Brasil não têm direitos básicos. E ainda, após 10 jogos, Jorginho é demitido do Vasco. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal devolveu para julgamento o processo do ex-ministro José Dirceu.
Em junho desse ano, a segunda turma do STF, por maioria, mandou soltar o petista preso, condenado na Lava Jato. Agora, os integrantes da segunda turma, composta por Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, poderão julgar a ação de Dirceu definitivamente. Na última semana, antes do recesso do Judiciário, que durou todo o mês de julho, o processo foi a julgamento. Mas, após o voto de Toffoli, relator do caso, Fachin pediu vista, o que, em tese, paralisaria a análise do caso. Logo em seguida, ao pedido de vista de Fachin, Toffoli propôs que o colegiado votasse uma liminar, contornando o pedido de mais tempo do relator da Lava Jato, onde foi acompanhado por Gilmar e Lewandowski, na posição de conceder liberdade provisória ao petista. Na ocasião, ficou estabelecido que Dirceu ficaria em liberdade, até pelo menos Fachin devolver a vista do processo e o caso ser julgado no mérito. Após a decisão provisória da segunda turma, em junho, o ex-ministro deixou o complexo penitenciário da Papuda, onde havia começado a cumprir a pena. Condenado em primeira instância, José Dirceu teve sua condenação confirmada e pena aumentada pelo TRF4 para 30 anos e 9 meses de prisão. Com a condenação em segunda instância, o ex-ministro foi preso em maio deste ano. Um estudo divulgado hoje pela Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, revela uma realidade preocupante. 6 em cada 10 crianças e adolescentes não têm direitos básicos no Brasil. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios e levou em consideração, além da situação financeira das famílias, a privação de um ou mais direitos, como educação, informação, proteção contra o trabalho infantil, moradia, água e saneamento. E o quadro apontado é dramático, com a indicação de múltiplas privações para um universo enorme de jovens brasileiros. O número impressiona. 32 milhões de crianças e adolescentes vivem sem renda suficiente para comprar uma cesta básica. Esse mesmo grupo, segundo o levantamento, também é privado de direitos. Isso representa quase 10 vezes a população do Uruguai. 61% das crianças e dos adolescentes brasileiros são pobres. Estão em famílias que vivem com renda insuficiente, o que caracteriza a pobreza monetária, ou não tem acesso a um ou mais direitos. O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes, com mais de 13 milhões de prejudicados, seguido por educação com quase 9 milhões. Também foi identificada diferenças nas privações de direitos. Moradores da zona rural, por exemplo, têm mais direitos negados do que os da zona urbana. Meninos e meninas negros e moradores das regiões Norte e Nordeste também enfrentam mais privações se comparados aos brancos na mesma faixa de renda dos moradores das regiões Sul e Sudeste. O Unicef destacou que a amostra da PNAD não permitiu análise sobre crianças indígenas e amarelas e apontou a necessidade de mais pesquisa sobre esse segmento. O organismo internacional também destacou que o estudo é um alerta de que é preciso trabalhar mais e com maior precisão na criação de políticas públicas e programas para as crianças e adolescentes para que todos tenham acesso a todos os serviços, especialmente nas regiões mais pobres do país. Estou falando de políticas públicas que têm que ser direcionadas para as crianças e adolescentes mais vulneráveis, que justamente esse estudo ele também dá os insumos para isso. Ele permite assim saber quem são as crianças e adolescentes que estão numa situação de vulnerabilidade, para que o gestor público ele saiba para onde direcionar seus orçamentos, para onde direcionar suas políticas, suas prioridades. 2 veículos do Exército se envolveram em um acidente que terminou com um militar levemente ferido. Os veículos pertencem ao 10º Regimento de Cavalaria Mecanizado do município de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Um blindado Guarani tombou na rodovia MS 384, na fronteira com o Paraguai. E um caminhão guincho que estava ajudando na ocorrência também acabou tombando na via. Meu Deus do céu.
Um militar teve luxação na clavícula e foi prontamente atendido. Em nota, o Comando Militar do Oeste informou que será aberto um inquérito policial militar para apurar as causas do acidente. E você não pode perder daqui a pouco os preços dos telefones. Aliás, os planos de telefonia celular caem no país. E ainda, a importância dos adultos manterem a vacinação em dia. O brasileiro está gastando menos com a conta de celular. Uma pesquisa feita por um site especializado em telefonia revelou que os planos oferecidos pelas principais operadoras do país tiveram queda de quase 40% nos preços. E essa redução faz parte da estratégia das empresas para evitar a fuga dos clientes. A tecnologia tem sido o grande trunfo dos consumidores para baratear o serviço. Os aparelhos estão cada vez mais nas mãos e menos nos ouvidos. A maioria das conversas acontecem assim, teclando. E o reflexo dessa mudança de comportamento já pode ser percebida no bolso. Esse comerciante, por exemplo, depois que passou a usar um aplicativo gratuito, o valor da conta dele ficou 6 vezes menor. Eu pagava em torno de R$600 antes dos aplicativos e hoje 90. Minha conta é uma conta fixa de 90 ainda, R$100 de telefone. E para evitar a fuga de clientes, as principais operadoras de celular do país estão reduzindo cada vez mais o preço dos pacotes. É o que revela uma pesquisa feita por um site especializado de telefonia. Os valores caíram quase 40% no primeiro semestre desse ano. O Brasil vem atravessando nos últimos 3 anos uma recessão econômica e, obviamente, os brasileiros vão ter que reduzir os seus consumos, principalmente por causa do grande número de desemprego, correto? E o custo do aparelho celular no Brasil é um dos mais altos do mundo, correto? Então, o que acontece? Como houve essa revisão do consumidor e as operadoras elas sabem que o custo de um plano de telefonia celular é alto, então eles estão, de alguma forma, revendo as suas estratégias e pelas informações que eu tenho, essas estratégias, inclusive as de marketing, elas estão concentradas nos chamados planos pré-pagos, onde o custo para o consumidor de um plano pré-pago é menor do que um plano pós-pago. A tecnologia tem sido a grande aliada do cliente para baixar o valor da conta. Os aplicativos, por exemplo, fazem com que falar ao celular hoje não seja indispensável. Além disso, há uma grande rede de Wi-Fi disponível, em muitos lugares gratuitamente. Por isso, algumas pessoas dispensam até o pacote de internet. O último levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações revelou que em maio também caiu o número de linhas de celular no país. De acordo com a Anatel, o país fechou o mês de maio com um pouco mais de 235 milhões de linhas. São quase 7 milhões a menos do que no ano passado, uma queda de quase 3%. Os investimentos não foram suficientes para dar um serviço de qualidade para o consumidor. Tanto é que as operadoras de celular hoje são as campeãs de reclamação, né, nos PROCONs do Brasil. Então você tem essa variável que tem um serviço caro e num serviço não de qualidade. Então não adianta eu ter um plano de telefonia amplo que ele não vai atender a todas as minhas necessidades. Para clientes como o motoboy Leonardo, os números são favoráveis. Antes ele tinha uma conta com limite de 500 minutos por mês e era insuficiente. Tinha um plano de 500 minutos e passava 200 minutos a mais, em média. E aí fazia diferença no bolso? Ô, louco! E como fazia? Por isso muita gente hoje nem se lembra dessa gravação. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Faz tempo isso, hein? No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta terça-feira. A moeda norte-americana caiu 0,78% e encerrou o dia cotada a R$ 3,867 na venda. Uma importante estatal está procurando um parceiro estratégico e o governo espera lucrar e muito. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. A Infraero, estatal de serviços aeroportuários, está com os planos prontos para vender 49% do capital.
A ideia é abrir os papéis da companhia na Bolsa de Valores e vender as ações para um sócio estratégico. E o governo está otimista. A expectativa é faturar 14 bilhões de reais. E para transformar a empresa em um negócio mais atrativo, a estatal revelou planos para enxugar ainda mais o quadro de funcionários e elevar as receitas. Atualmente são pouco mais de 8 mil colaboradores. E o objetivo é reduzir a folha para cerca de 6 mil antes do plano de abertura de capital. Pesquisa do IBGE revelou que o setor de serviços cresceu 6,6% em junho. Foi o maior resultado mensal da série histórica, iniciada em janeiro de 2011. Mas o segmento não está festejando a divulgação desses dados. A comparação é feita com o mês anterior fraco. Em maio, o setor caiu 5%, influenciado pela greve dos caminhoneiros. O setor, que corresponde desde as atividades de comércio de bens até a prestação de serviços, tem forte peso na economia brasileira e ainda trabalha para se recuperar das perdas dos últimos anos. Os trabalhadores com deficiência já podem usar o saldo do FGTS para comprar órteses e próteses. A possibilidade de uso desse dinheiro para esse fim estava prevista em uma lei de 2015, mas que só foi regulamentada em abril deste ano. O trabalhador só poderá sacar os recursos com um laudo médico que ateste a deficiência, a espécie e o nível. Com o documento na mão, a pessoa deve ir a uma agência da Caixa para solicitar o benefício. O recurso só poderá ser usado para comprar próteses e órteses para o próprio trabalhador. Vale lembrar que quase 24% dos brasileiros, ou cerca de 45 milhões de pessoas, possuem algum tipo de deficiência. E dessas, apenas 1% está no mercado de trabalho. Com as recentes notícias da circulação dos vírus das febres amarela, HN1 e sarampo, muita gente colocou a carteirinha de vacinação dos filhos em dia. Mas e os adultos? Também estão se vacinando? Fala a verdade, alguma vez você já ficou com algum receio ou algum medo de tomar uma vacina? Eu já deixei de tomar a vacina mais por relaxo mesmo. Era quando era moleque eu ficava. Quem tomava e ela ficava doendo, ficava 2, 3 dias. Medo era da dor? Da dor. Não da doença? Não da doença, da dor. Sempre fui atento a todo tipo de vacina, não tenho problema com isso não. O medo é um dos principais fatores que atrapalham a vacinação. O sarampo, considerado erradicado no Brasil, voltou a aparecer. Como isso é possível? Desde 2012, o país não bate a meta de vacinação, que é de 95%. Em 2016, apenas 76% das crianças com até 15 meses de vida foram imunizadas. O fato da gente ver doenças que até então eram consideradas erradicadas no Brasil estarem voltando é um sinal de que o brasileiro ainda não está 100% preocupado com essa proteção? Bom, o fato de ter doenças voltando, doenças que estavam erradicadas, mostra que a nossa cobertura vacinal não é 100%, com certeza. Então a gente tem que reforçar a cobertura vacinal para diminuir a circulação desses vírus. Foram as notícias do surto de sarampo na região norte do Brasil que despertaram o interesse do Daniel em conferir a carteirinha de vacinação. Meu cartão de vacina e vi que eu não tinha tomado a do sarampo nem a da rubéola, né, que são 3 em 1, e aí já coloquei em dia. Perguntou para os seus pais por que não tomou vacina de sarampo quando criança? Ainda não, mas vou perguntar quando chegar em casa. Você achou que tinha tomado? Achei que tinha tomado. O Roberto vai fazer uma viagem para o Peru. O país exige que viajantes tenham tomado a vacina da febre amarela. Por esse motivo, ele veio se vacinar. Por que não tomou de febre amarela antes, durante aquela campanha? Na realidade, assim, mais pela dificuldade de vir até aqui, porque como eu queria o certificado internacional, aqui é um dos lugares que eu consigo emitir esse certificado, aqui ou no aeroporto de Congonhas ou em Guarulhos. Segundo a infectologista Amanda Lara, as vacinas devem ser tomadas o quanto antes para prevenção. Normalmente as pessoas só passam a ter medo da doença em si quando tem um surto muito grande da doença ou quando a imprensa notifica, né, um aumento importante da doença, e as pessoas passam a ter mais medo da doença do que da vacina. Ponto positivo para Thalita, que não perde sequer uma oportunidade para tomar uma vacina. É melhor prevenir do que correr o risco de contrair uma doença. Então, toda vez eu olho na carteirinha qual é a próxima data e sempre que tiver uma campanha aberta eu participo. As vacinas que protegem contra doenças consideradas erradicadas no Brasil também são importantíssimas.
Isso porque os vírus podem voltar de outros países, como aconteceu recentemente com a febre amarela e o sarampo. E é importante também lembrar a questão de viagem, que não adianta tomar as vacinas todas no dia da viagem. É importante que seja um tempo antes para que a pessoa tenha imunidade contra aquelas doenças, idealmente 14 dias antes da viagem. E a seguir, os brasileiros que usam a internet para se automedicar. E ainda, a primeira missão tripulada da SpaceX ao espaço já tem data para acontecer. O presidente Michel Temer sancionou nesta terça-feira a lei que define regras para a proteção de dados pessoais. O presidente vetou a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para fiscalizar e punir empresas e poder público. A nova lei modifica a relação de empresas e usuários no mundo virtual. A norma, que vai entrar em vigor daqui a 1 ano e meio, regulamenta o uso, a proteção e a transferência de dados pessoais como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial. O projeto ficou conhecido como Marco Legal de Proteção, Uso e Tratamento de Informações. A lei determina que o uso de dados exige consentimento do titular, que deve ter acesso às informações mantidas pela empresa. Tudo deverá ficar claro em contrato. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o governo revelou que a criação da Agência Nacional de Proteção de Dados foi vetada. O órgão seria responsável em garantir a aplicação das novas regras, mas o governo destacou que houve uma falha no projeto e, por isso, barrou a criação. Um novo projeto será enviado ao Congresso Nacional para a criação da agência. Em seu discurso, Michel Temer disse que a lei pode ser considerada uma reforma de costumes e ressaltou que assegura valores como a liberdade de imprensa. Portanto, estamos dando efetivamente, eu repito, efetividade a garantias consagradas na nossa Constituição, como o direito à intimidade, à privacidade, à honra. E, de outro lado, nós estamos também assegurando valores igualmente caros a todos nós, como a liberdade de imprensa, a liberdade de iniciativa e o exercício também, convenhamos, de conciliação democrática. Uma pesquisa revelou que de cada 10 brasileiros, 4 usam os sites da internet para se automedicar. Muitos não têm convênio, outros não têm paciência para esperar na fila, sem contar aqueles que não confiam nos médicos e perguntam para a vizinha qual remédio devem tomar. Sem contar que tem muita gente que tem acesso à rede mundial de computadores. É perigoso, mas é fácil e é de graça. Ele não usa jaleco branco, não tem registro no Conselho de Medicina, mas atende a qualquer um em qualquer hora, sem precisar agendar consulta com a secretária. E o melhor, não cobra nada. Estamos falando do Dr. Google. Ele é o responsável por diagnosticar 40,9% dos brasileiros entre 26 e 40 anos quando sentem algum sintoma fora do comum. O diagnóstico é instantâneo e a confusão que ele pode causar também. Não tenho nada contra a pessoa ir pesquisar nada no Google. Eu até incentivo, desde que ela não vai ficar desesperada. Desde que ela saiba o que fazer com essa informação. Se ela não vai ter oportunidade de dar vazão a essa informação, a desenvolver algo produtivo daquilo, aí eu não recomendo. A pesquisa encomendada pelo setor farmacêutico revelou que a maioria das pessoas que buscam o auxílio do Google para resolver as questões da saúde são as pessoas da classe A e B. Esse pessoal é mais imediatista, então é um público mais novo, é um público já com uma classe um pouquinho mais alta. Então eles acham que já sabem a respeito e já procuram diretamente no balcão da farmácia sobre o medicamento. Nesta farmácia da Zona Oeste de São Paulo, o que não falta são pessoas que já vêm sabendo o que vão levar. A senhora sempre se automedica? Sim, meus remedinhos de costume, minhas dores eu sempre compro. Sem problema, não passo no médico. Você tem costume de se automedicar? Às vezes.
maioria dos remédios, assim, dor de garganta, que são os antibióticos, isso, como era usado antigamente, eles têm a cultura de continuar usando hoje. E a gente veta todo e qualquer tipo de tratamento desnecessário. Segundo o Dr. Paulo Camis, um site que vai ser lançado no Brasil, vai permitir que as pessoas façam consultas por videoconferência. Uma novidade que, segundo ele, poderá desafogar os hospitais. Você imagina alguém, um médico de qualidade, que está de prontidão online. Será que eu preciso mesmo ir no pronto-socorro com essa queixa? Posso trocar uma ideia com ele? Será que a alteração que eu tenho no meu exame é realmente desesperadora? Será que eu poderia conversar com um profissional de qualidade e ele me dar uma orientação em relação a isso? A automedicação, pelo menos por enquanto, está vencendo. Ele pode estar usando um medicamento como um antiácido, por exemplo, e na verdade ele não está com uma acidez no estômago, ele está com alguma coisa muito mais grave. Então ele tem que tomar o máximo de cuidado, procurar sempre orientação ou com o farmacêutico ou com o médico para estar tomando o medicamento. Afinal de contas, o medicamento pode causar riscos irreversíveis à saúde, né? O magnata da tecnologia Elon Musk promete enviar seus primeiros astronautas ao espaço no ano que vem. O projeto é parte do esforço de restabelecer o domínio americano na corrida espacial. A primeira missão tripulada da SpaceX à Estação Espacial Internacional, a ISS, será realizada em abril de 2019, como previsto. A aposta é da presidência da empresa, que espera fazer uma primeira tentativa não tripulada em novembro. Nosso objetivo e prioridade é carregar astronautas, nossos colegas. É uma honra para nós. E levar humanos em geral ao espaço e trazê-los de volta é nosso objetivo número 1. A SpaceX, de propriedade do empresário Elon Musk, planeja enviar em abril a tripulação composta por Bob Behnken, Doug Hurley, Victor Glover e Mike Hopkins. Um relatório emitido em julho por um auditor do governo dos Estados Unidos disse que era improvável que a Boeing e a SpaceX fossem capazes de enviar astronautas à ISS em 2019, o que daria lugar a uma possível ausência dos Estados Unidos no laboratório orbital. A NASA se tornou dependente do setor privado e tem contratos com essas empresas para enviar astronautas ao espaço assim que suas naves estiverem prontas. A Agência Espacial Americana não pôde enviar astronautas por conta própria ao espaço desde 2011, quando encerrou seu programa de ônibus espaciais após 30 anos. Agora tem que pagar $80 milhões por assento à Rússia para enviar americanos à ISS em uma cápsula Soyuz. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.